O segundo efeito que está relacionado com o tamanho de partícula é chamado efeito do confinamento quântico, né? O efeito quântico do tamanho. Vocês sabem sobre teoria de orbitais moleculares? Alguém sabe o que significa um orbital molecular ligante e antiligante? Não lembro, professor. Qualquer pessoa que lembra um pedaço da teoria de orbitais moleculares é importante para esse conceito. Ó, a teoria de orbital molecular fala que quando eu tenho dois átomos, A e B, quando esse A e B vão fazer a ligação, eu vou formar uma ligação que chama de energia baixa, que a gente chama de orbitais moleculares ligantes. E ao mesmo tempo eu formo uma orbitais antiligante, que tem energia maior que os orbitais atômicos. Por exemplo, eu tenho um átomo de hidrogênio A e um outro átomo de hidrogênio B, e eu combino esses dois. Quando combinam, formam uma molécula do hidrogênio, e essa molécula de hidrogênio tem uma ligação ligante e outra antiligante. Ligante tem energias menores que os orbitais atômicos e antiligante tem energias maiores que os orbitais ligantes. Então, as orbitais ligantes são da baixa energia e antiligantes são do alta energia. No moléculas, o orbital de energia preenchida, a energia mais alta preenchida, por exemplo, daqui para cima, a energia aqui, como está mostrado nessa seta, a energia está aumentando de baixo para cima. Então, esse é o orbital de energia maior que está preenchido, os elétrons estão aqui. O antiligante ficam vazios. Então, esse é o orbital de energia menor possível, que não está preenchido. Então, é chamado lowest unoccupied molecular orbital, orbital molecular de energia mais baixa possível, não ocupado. Isso é HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital. Orbitais moleculares de energia alta ocupados, né? Então, elétrons estão aqui. Se eu dou energia para esse sistema, ela vai absorver energia, o elétron vai para cá. Se esse elétron vai voltar para o HOMO, ele vai emitir luz. Esse é no caso de moléculas. Moléculas têm alguns átomos, né? Alguns átomos só. Mas quando a gente aumenta o número de átomos, por exemplo, num sólido, quando a gente fala do sólido, o sólido tem bastante átomos. Então, eu estou aumentando o número do HOMOs, né, do orbitais ligante e orbitais não ligante. E chega uma hora que tem tantos átomos que forma uma banda aqui e uma banda aqui. Essa do baixo é chamado banda do valência e essa é chamada banda da condução. Para material em bulk, essa banda de valência, e valence band e conduction band, elas são muito próximas. Ou seja, a diferença entre energia do banda de condução e banda de valência é baixa. Mas se eu diminuo o tamanho de partículas e eu estou tirando algumas bandas daqui, porque eu estou diminuindo o número de átomos, né? Aqui tem bastante átomos nesse material em bulk. Quando eu diminuo o tamanho, eu estou tirando átomos. Aí aumenta esse gap. Quando eu vou mais diminuir o tamanho ainda, eu tenho mais diminuição do número de orbitais aqui e aqui, do ligante e antiligante. Ou seja, esse gap está aumentando. Aqui o gap é menor, aqui é maior, e nos moléculas é maior ainda, porque o número de átomos é limitado, é muito pouco. Então, indo daqui para cá, eu estou diminuindo o tamanho da partícula, o número de átomos, e eu estou aumentando o gap entre esses orbitais de baixo e de cima. No caso de semicondutores, banda de valência e banda de condução. No caso de moléculas, é HOMO-LUMO. Então, eu estou aumentando esse gap quando o tamanho de partícula é diminuído. Esse efeito é chamado efeito do confinamento quântico. Ou seja, os elétrons que estão... Quando eu tenho elétrons aqui, ele vai absorver energia, vai para cima. E aí, o elétron fica aqui, um buraco vai ficar aqui. Esses buracos, esses elétrons, são mais quantizados. Elas têm uma energia mais
ela tem um comportamento mais perto dos moléculas do que no sólido. Ou seja, quando o tamanho de partícula diminui, os elétrons e os buracos têm um comportamento mais de moléculas do que de um sólido. Eles têm uma reatividade maior e têm efeitos ópticos diferentes. Esse efeito é chamado efeito do confinamento quântico. Vocês sabem já alguma coisa sobre o efeito do confinamento quântico? Sim, sim, pode. Aham. Isso, isso. É aqui, ó. Aqui tem bastante. Quando grande partícula tem um monte de átomos. E ele, quando eles fazem, tem um monte de orbitais aqui e aqui. Então, o band gap diminui. Mas quando eu diminuo o tamanho da partícula, eu estou tirando o número de átomos. Quando o número do átomo diminui, o número de orbitais aqui e aqui também diminui. Então, eu estou tirando aqui e eu estou tirando aqui. E esse gap vai expandindo, entendeu? Aí, ficando menor ainda, o band gap aumenta. Quando o band gap é maior, a reatividade de elétrons e buraco é maior também. Então, o efeito do confinamento quântico aumenta a reatividade das partículas. Por isso, nanopartículas são mais reativas que partículas em bulk. Entendeu? Agora, um exemplo a gente chama do quantum dots. Quantum dots são partículas coloidais, cristais coloidais dos semicondutores que têm um tamanho de 1 e 12 nanômetros, mais ou menos nessa faixa. Lembra que eu falei que o tamanho de nanopartícula é de 10 a 100 nanômetros, mas de 1 a 12 são chamados de quantum dots. E aqui são quantum dots, nesse exemplo, do silínio de cádmio, né? CDSI. Esses são 3 nanômetros, 5 nanômetros e 7 nanômetros. E quando você irradia esses quantum dots com 400 nanômetros, você excita os elétrons para energias maiores e quando eles voltam para energias mais baixas, ele emite fluorescência. Então, a luz que eles emitem, dependendo do tamanho, ela é diferente. Por exemplo, para 3 nanômetros, 501 nanômetros é emitido. Para 5 nanômetros, 509. Para 7 nanômetros, 647. Quando menor for o tamanho, menor é o comprimento de onda, ou maior é a energia. Agora, voltando aqui, ó, eu vou lá para... Ó, quando o tamanho é menor, esse gap é maior. E quando o gap é maior, o comprimento de onda deve ser menor, porque a diferença de energia aqui é grande, então o comprimento de onda seria menor. Agora, voltando para cá, você vê que o tamanho de partículas, quando é 3 nanômetros, o comprimento de onda que ela emite é menor. Ou seja, a energia é maior. Essas quantum dots, elas têm uma propriedade diferente que o seu bulk por causa desse efeito de confinamento quântico, e uma luminescência intensa ela é emitida a partir dessas partículas. E essas luminescência depende do tamanho de partículas, né? Como está escrito aqui, como eu falei aqui, que são comprimidos de ondas diferentes para cada tamanho. Quando o tamanho da partícula é menor, a energia é maior, o comprimento de onda é menor. Nesse caso, é 551 nanômetros. Menor comprimento de onda significa maior energia. Aqui é o espectro da luminescência para essas partículas, para essas partículas, para essas partículas. Então, a propriedade óptica dos quantum dots, dos quânticos, depende do seu tamanho. É por causa do efeito do confinamento quântico. Eles estão usados como marcadores em bioanálises, no diagnóstico, no análises pelo fluoroimmunoassay, né? Fluoro é fluorescência, imunoassay é análises dos sistemas imunes e para imagens. Aqui tem o artigo de onde eu peguei esse gráfico, então quem tem interesse pode ler mais sobre o assunto. Professor, Um pouquinho sobre aplicações de nanopartículas. professor, Oi.
Desculpe interromper o senhor, é que o Jeder saiu da aula e ele pediu para o senhor colocar ele de volta. Ok. Consegue me ouvir agora? Voltou, professor? Voltou. Ok. Então, aqui, quais são as aplicações dos nanopartículas? São várias. Aqui, eu não posso colocar todas as aplicações das nanopartículas, mas tem partículas que estão usadas para remediação ambiental, por exemplo, se pode fazer atividade catalítica, ou se pode degradar os poluentes, você pode degradar pesticidas e para limpeza da água. Você tem nanomedicina, você pode fazer terapias usando calor gerado pelas nanopartículas, ou nanopartículas podem carregar as componentes ativas dos remédios, né, dos fármacos para um certo argões, que a gente chama do a liberação controlada dos fármacos, etc. Eles têm, por exemplo, nanopartícula do prata tem propriedade antibacteriana. Vocês podem ver no cosméticos. Vocês sabem que material é usado no protetores solares? O protetor solar tem um componente TO2 ou óxido do zinco, ZNO. Os dois absorvem UV, então os dois têm um cor branco, então você pode aplicar na pele e ela não deixa o UV chegar na pele, porque elas absorvem UV, entendeu? Então, eles estão usados bastante no cosméticas e nos cristais fotônicos. Tem várias aplicações, então não dá para falar aqui de tudo, mas esse slide só mostra o uso das nanopartículas no campo do biomédico, campo biomédico só. Então, algumas das aplicações é catálises por causa da altas área superficial, e você pode controlar. A gente vai ver sobre como podemos controlar as cristais, né? A superfície das facetas dos cristais. A gente pode um cristal tem várias faces, várias facetas, e cada faceta tem uma energia diferente, então dá para formar nanopartículas, os cristais, nanocristais dos metais, com controle da sua morfologia e da faces. As propriedades ópticas, por exemplo, sunscreen é protetor solar que eu falei, né? E eles têm o tratamento do câncer, nanobastões do ouro tem absorção na região do infravermelho, e infravermelho é calor. Então, se vocês pegam nanobastões do ouro e injectam umas células com câncer, e depois reagir com infravermelho, as partículas do ouro, nanobastões do ouro, geram calor. Esse calor mata as células do câncer. Isso é chamado hyperthermic, né? Então, é uma maneira de matar os cânceres. Também como a drug delivery é liberação, o transporte de fármacos controlados, pesticidas, etc. São várias aplicações. Aqui nesse slide vocês podem achar mais detalhes.